Meus amados, eu quero saudá-los à paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura no segundo livro de Crônicas, no capítulo número 20 e o verso número 12, que nós lemos assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meus amados, este verso número 12, ele contém aqui uma afirmação muito importante do rei Josafá. Ele diz a Deus na sua oração: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, Josafá, ele estava dizendo a Deus que os inimigos eram muitos, e eram mesmo. Havia se unido os amonitas e os moabitas, uma multidão tremenda, e vieram contra Judá. Então, o rei Josafá, nesse trecho da sua oração, ele diz a Deus que não havia neles força para vencer aquela. Não havia condição de vencê-los. Porém, ele diz, os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, nós não temos força, mas nós, quer dizer, nós não temos forças, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, a nossa meditação nesta noite é sobre esta fala de Josafá. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Agora, quando nossos olhos estão postos em Deus realmente? Ou será que os nossos olhos, durante as lutas, as dificuldades, será que os nossos olhos estão mesmo postos em Deus? Então, nessa noite, nós vamos dar uma olhadinha na atitude de Josafá diante daquela luta, e nós vamos perceber que realmente os olhos dele e da nação de Judá estavam realmente postos, colocados em Deus. Por quê? Porque houve uma série de fatores, não é? Em todo esse contexto dessa passagem maravilhosa, que realmente mostram que os olhos deles estavam postos em Deus. Então, nós vamos chamar de evidências, né? Atitudes que evidenciaram que os olhos de Josafá estavam postos em Deus. E era a única saída que ele tinha. Ele não tinha outra. Ele mesmo disse: não há força em nós perante essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, a primeira evidência de que os olhos de Josafá, não é, estava mesmo em Deus, no socorro de Deus, é que ele buscou a Deus Quer dizer, quando nós buscamos a Deus,
é uma evidência de que nós estamos com o nosso olhar em Deus. No versículo número 3 e 4, nós lemos assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então, a primeira evidência de que Josafá realmente estava com seus olhos postos em Deus é que quando ele recebeu a notícia de que os inimigos estavam vindo contra ele, contra a sua nação, a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele apregoou um jejum ao Senhor. Então, os olhos postos em Deus significa o quê? Significa busca no socorro de Deus. Ele tinha exército, mas ele apregoou um jejum. Ele tinha recursos humanos, mas diz a Bíblia que ele pôs-se a buscar ao Senhor. E as cidades se ajuntaram, diz a Bíblia, para pedir socorro ao Senhor, e vieram para buscarem ao Senhor. Então, o que é colocar os olhos em Deus? É buscar ao Senhor. Segundo, quando nós confiamos no poder de Deus. Porque muitas vezes nós recorremos a recursos humanos e até pensamos que estamos confiando no Senhor. Mas nós só confiamos no Senhor realmente, ou os nossos olhos estão postos no Senhor de verdade, quando nós buscamos a Deus e confiamos no seu poder. Observe, por exemplo, o verso número 6. Josafá fala com Deus e diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Viu? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então nós colocamos os nossos olhos em Deus quando buscamos a Deus, quando confiamos no poder de Deus. Não importa o tamanho do teu problema, da dificuldade. Deus é maior. Não importa a luta, não importa o cerco do inimigo, Deus é maior. Então, quando nós confiamos em Deus de verdade, realmente, nós estamos colocando os nossos olhos em Deus. Então, Josafá, ele estava sendo verdadeiro. Nós não temos força contra essa multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quando nós reconhecemos os feitos de Deus do passado na nossa própria vida, nós também estamos colocando os nossos olhos em Deus. Olha o que Josafá diz no verso 7, no 8 e no verso 9. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome,
nós não nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti? Pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Viu? Observe que Josafá, ele diz para Deus, não é? Ele relembra que aquela terra de Judá, Deus deu a Abraão, e ainda diz assim, teu amigo para sempre. Então ele sabia que aquela terra era deles, porque Deus havia dado. Deus havia prometido a Abraão, e Abraão era amigo de Deus. E também naquela terra foi construído o templo, de onde ele estava orando naquele momento. E Deus havia prometido para Salomão que quando Israel estivesse diante de problema difícil, ele exclamasse ali, Deus, ele ouviria. Então Josafá, ele confiava e reconhecia os feitos de Deus. Aquela terra que o inimigo queria tomar era deles. Por quê? Porque Deus havia dado. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós reconhecemos o que Deus já fez por nós, nós estamos colocando os nossos olhos em Deus. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós estamos colocando os nossos olhos em Deus. Olha o que o Josafá diz no verso número 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Observe como ele se humilha. Não sabemos nós o que faremos. Não temos força e não temos uma direção. Estamos totalmente sem ação. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, é uma evidência de que nós estamos com os olhos postos em Deus. Então, Josafá, ele está se humilhando na presença do Senhor. E também, quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, porque naquele momento do clamor de Josafá e de Judá, Deus levantou um profeta, e ouça o que o profeta diz naquela oportunidade. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, dizendo, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Veja o que Deus vai dizer. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Você vê? Nossos olhos estão postos em Deus quando nós damos ouvido à palavra do Senhor.
Observe que naquele momento de dificuldade, Deus levanta o seu profeta no meio de Judá e diz: ouve, Judá, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Meu irmão, dê ouvido à voz de Deus. Se os teus olhos estão postos em Deus, então creia na palavra do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então toda aquela multidão, eles estavam contra Deus. O problema não era com Josafá, o problema era com Deus. Então Josafá colocou seus olhos na pessoa certa. Ele colocou seus olhos em Deus. Deus diz: amanhã descerei contra eles. Porque mesmo a peleja não sendo nossa, nós precisamos avançar. Na realidade, nós lutamos a guerra do Senhor. Foi o que Davi disse para o gigante. Ele diz: olha, do Senhor é a guerra. Hoje vai se saber que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra. E quando o gigante ouviu isto, já era tarde demais para ele recuar. A guerra não era de Davi, era do Senhor. Mas Davi lutou a guerra do Senhor e Deus foi com ele. Então Josafá ele está ouvindo esta palavra agora. E Deus diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Deus dando as instruções: parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós não recuamos, porque Deus não gosta de covarde. Nós avançamos porque sabemos que a guerra é do Senhor. Israel deveria ir, porque a guerra era do Senhor. O Senhor será convosco. Meu amado, minha amada, meus irmãos, Deus, Ele é comigo, Deus é contigo. Nós precisamos crer, porque esta é a palavra de Deus para nós. Deus é conosco. Essa peleja não é nossa. Nós estamos numa dificuldade grande. Essa pandemia tem assustado o mundo, mas nada pode assustar o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele é poderoso. Josafá disse: na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Resistir, a ideia é alguém tentando entrar na cidade e a cidade se fechando para não deixar entrar. Ninguém pode resistir a Deus, porque Deus, ele é todo poder. Glorificado seja o nome do Senhor. Creia nessa noite que Deus está contigo e nele, na mão dele, há força e poder. Por isso que nós, os que cremos, temos que colocar os nossos olhos em Deus, porque na mão dele há força e poder. E quando nós fazemos isto, ele nos diz: a peleja não é vossa, senão de Deus. Meu irmão, a tua luta, ela é de Deus. Vai dar tudo certo. Aleluia. Deus vai te ajudar. Deus abre porta onde não tem porta. Deus pode fazer todas as coisas. Não há crise na dimensão que Deus opera. Deus opera no sobrenatural. Nós vivemos o natural, mas quando nós cremos, Deus, ele nos coloca no campo do sobrenatural e os milagres acontecem. Aquela grande multidão terrível, o Josafá, ele temeu. Ele buscou a Deus porque ele temeu. E claro, ele sendo homem, realmente não havia força nele. Mas ele, pela fé, ele venceu aquele temor e ele colocou os seus olhos em Deus.
E ele ouviu esta palavra do profeta: nesta peleja não tereis que pelejar. Meu irmão, nessa luta que você está passando, você não é para você lutar. É para você ir em frente, confiando em Deus, e você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Parai, Deus disse, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Judá, Jerusalém, Jerusalém era a capital do Reino do Sul, e eles estavam ali cercados por aqueles inimigos. Os inimigos se reuniram contra eles, mas Deus era com eles. Glória a Deus. Não temais, nem vos assusteis. Essa pandemia não pode me assustar. Ela não pode te assustar. Por quê? Porque nós somos crentes. E o crente da Bíblia é aquele que está com os olhos postos em Deus. Nós conhecemos a Deus. O Josafá, ele conhecia os feitos de Deus. Ele disse: essa terra o Senhor nos deu. O Senhor nos colocou nela. O Senhor prometeu para Abraão. Abraão é teu amigo para sempre. Então Josafá tinha intimidade, comunhão com Deus. Como que nós podemos colocar os nossos olhos em Deus se nós não confiamos nele? Se nós não conhecemos os seus feitos? Josafá conhecia tudo. Ele disse: agora os inimigos estão vindo aí para tomar aquilo que o Senhor deu. Porventura o Senhor não julgarás? Porque em nós não há força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então é isto que você tem que fazer e que eu tenho que fazer. Colocar os olhos em Deus. Então, quando é que nossos olhos estão postos em Deus? Quando buscamos a Deus, quando confiamos no seu poder, quando reconhecemos os seus feitos, quando nos humilhamos, quando damos ouvido à palavra do Senhor, quando adoramos. Aleluia. Quando o profeta diz essa palavra, o verso 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Ele adorou a Deus. Ele caiu com o rosto em terra. Adorar não é simplesmente cantar. Adorar é se prostrar. Essa prostração de Josafá é do servo diante do seu Senhor. Ele estava dizendo: eu sou teu. Aleluia. Ele estava reconhecendo a grandeza de Deus, falando pela boca do profeta. Ele estava dizendo: eu sou teu servo. Eu estou aqui para te servir. E ele se curva. E quando ele, sendo o líder daquele povo, ele se curva diante de Deus, diz a Bíblia, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Eles viram o seu líder, com o rosto em terra. Então eles também se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Tem que imaginar todo Judá, Jerusalém, todo o povo. Diz a Bíblia que tinha mulheres, tinha crianças, homens, todos com o rosto em terra, diante do grande rei de Israel, que falara pela boca do seu profeta. Quando adoramos a Deus, quando nos colocamos para servi-lo, adorar é servir, adorar é se colocar à disposição. Adorar não é cantar. Se adorar fosse cantar, seria muito mais fácil. Adorar é se colocar à disposição do Senhor para servi-lo. Quando louvamos a Deus. No versículo 19 ao 21, levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel,
com voz muito alta, eles se levantaram para louvar a Deus. Louvar não é cantar. Muito embora o louvor, ele pode se manifestar através de um cântico. Mas louvar é engrandecer. Louvar, quando se refere a Deus, é enaltecimento, engrandecimento, glorificação. Porque a palavra louvar significa elogiar, quando é de homem para homem. O patrão elogia o seu empregado, o esposo elogia a sua esposa. Quando se trata a Deus, o louvor ele tem um peso muito, muito maior. Então, depois de adorar, eles foram louvar. E como eles eram cantores, eles louvaram através de um cântico. E a letra, um trecho da letra, está escrito: e aconselhou-se com o povo, houve um conselho, né? E ordenou cantores para o Senhor. Né? Eles se organizaram para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. A guerra é do Senhor, mas nós somos um exército e temos que estar armados com a fé, com o escudo, não é? Com as armaduras de Deus. E eles saíram dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Então, o louvor aqui, ele foi manifestado através de um cântico que dizia: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O louvor, ele engrandece a Deus. O louvor não é para engrandecer pai, mãe, vovó, vovô, titio. É para engrandecer a Deus, para louvar a Deus. Ele disse: vamos louvar a majestade santa. Ele ordenou cantores, tudo organizado, tudo preparado. E aquele qual se preparou para louvar ao Senhor. E quando eles estavam louvando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus operou poderosamente. Porque todos aqueles inimigos, eles se levantaram, os moabitas contra os amonitas. Eles que se uniram, agora eles ficaram um contra o outro. E eles mesmos se destruíram um ao outro. Houve ali uma autodestruição. Eles foram arrasados. E Deus os abençoou grandemente. E a bênção foi tamanha que diz a Bíblia que eles, Israel, foi recolher os despojos de guerra. O derrotado perdia tudo o que tinha. Eles ficaram 3 dias, diz a Bíblia, pegando vestes, coisas de valor, muita coisa preciosa, porque era muita coisa de valor, uma vitória estrondosa. E diz a Bíblia que no 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, porque esse vale de Beraca foi o nome que eles deram. Eles tinham o costume de dar nome aos lugares quando acontecia algo notório, algo grande. Eles deram o nome de Vale de Beraca, que é Vale da Bênção ou Louvor, porque diante daquela bênção eles se reuniram ali para louvarem ao Senhor. Eles engrandeceram a Deus. Mas o importante, algo também maravilhoso, é que essa grande vitória que Josafá teve, porque colocou os olhos em Deus, é que eles creram. Então, quando é que os nossos olhos estão postos em Deus? Quando buscamos a Deus, quando confiamos no seu poder, quando reconhecemos os seus feitos, quando nos humilhamos, quando damos ouvido à palavra do Senhor, quando adoramos, quando louvamos e quando cremos. No verso número 20, observe o que o rei Josafá vai dizer à nação. Depois que Deus usou
aquele profeta Jaziel. Observe o verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, olha as palavras do rei Josafá, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Viu? Creia em Deus e você estará seguro. Creia nos profetas de Deus e prosperareis. Creia nos seus profetas. Esses seus profetas não eram os profetas de Judá, eram os profetas de Deus. O Jaziel era um homem chamado por Deus. O Espírito Santo veio sobre ele no meio da congregação. Ele diz, ouve a todos. Aleluia. Não temais e não vos assusteis, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ele falou em nome do Senhor. Aleluia. Quando o profeta fala no seu próprio nome, Deus não se responsabiliza. Mas quando ele fala no nome do Senhor, é porque Deus o autorizou. Deus mandou ele falar. Então Deus o autenticou. E Deus ele cumpre. Aleluia. Credo no Senhor e estareis seguros. O único lugar seguro nesta vida é Cristo. O único lugar seguro nesta vida é Cristo. É o Deus que nós servimos. Creia em Deus, estará seguro. Mas Deus, ele usa homens e mulheres que ele chamou. E os homens de Deus merecem ser cridos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus está dizendo, Josafá estava querendo dizer, o Jesiel, Deus usou a boca dele. Vamos nos preparar para comemorar a vitória. A peleja não é nossa, nós não vamos lutar. Então vamos louvar o nome do Senhor. 3 dias recolhendo os despojos. E se chamou Vale da Bênção, ou Vale do Louvor. É o Deus que nós servimos. Creia em Deus. Creia nos seus profetas. Deus ainda fala no meio do seu povo. O Espírito do Senhor, diz a Bíblia, veio no meio da congregação. Aleluia. Deus visitou o seu povo. E como era de Deus, se cumpriu. Que vitória maravilhosa. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele não sabia o que fazer. Ninguém sabia. Mas aí Deus veio, aleluia, e orientou o que fazer. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. O que vocês vão fazer? Confiar. Numa linguagem nossa. Vocês vão ficar vendo o que eu vou fazer por vocês. Aleluia. Isso é que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo exatamente isso. Vocês não vão fazer nada. Eu vou fazer por vocês. E vocês vão parar, porque a peleja não é de vocês, a peleja é minha. E quando Josafá viu, ele, um homem de Deus, ele creu. Então ele disse, então vamos adorar. E caiu com o rosto em terra, e quando o que está na frente cai com o rosto em terra, os comandados também caem com o rosto em terra. Todos adoraram. E o desejo de louvar se manifestou. Vamos louvar.
a majestade santa. E preparou aquele grande coral, na frente dos armados, todos armados. Mas os inimigos lutaram um contra o outro. A Bíblia diz que eles ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quando Israel olhou, não tinha mais nada o que fazer, a não ser recolher a bênção que na realidade o direito era de Israel. Meu irmão, minha irmã, creia em Deus. Creia no que você ouviu. Creia no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Recebe essa palavra no teu coração. Tenha uma noite na presença do Senhor e que Deus te abençoe ricamente. Eu convido você para orar comigo agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós também estamos com os nossos olhos postos em Ti. Nos ajuda, nos orienta, nos fortalece. Guarda-nos, Senhor, e nos dá vitória. Guarda cada um dos Teus filhos agora, onde quer que estejam. Nos dá uma noite na Tua presença, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando que amanhã nós teremos a escola dominical. Eu não farei uma aula ao vivo, né? Mas eu vou gravar a aula, porque é um tempo até maior, eu vou gravar a aula e eu estarei postando essa aula de tal maneira que às 9h30 ou a partir das 9h30 o vídeo já estará colocado lá. Se não der para colocar um, eu vou colocar 2. Então amanhã nós teremos a aula da escola dominical. Será uma aula gravada. Eu vou gravar a aula e vou colocar lá, porque eu preciso me poupar um pouco por causa da minha saúde, né? Mas, de qualquer forma, amanhã estaremos juntos também, se Deus quiser. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.